Olá, gente muito amada! Estamos aqui no canal Falando Sem Rodeios. Eu sou a Dag e neste canal falamos assuntos da vida e do universo dos relacionamentos. Hoje o nosso assunto é: aprendi a me relacionar com Deus. Os meus pais abriram as portas da vida para mim e para os meus irmãos, nos ensinando a amar a Deus e amar ao próximo. Este foi o legado que meu pai e a minha mãe deixou para mim e para os meus irmãos. E hoje eu posso dizer que é o legado que eu deixo para os meus filhos e para os meus netos. A didática dos meus pais era prática. Eles nos ensinavam através do exemplo de vida. Tudo o que eles iam fazer, eles perguntavam para Deus. E o incrível é que Deus sempre dava uma resposta. Quanto a amar o próximo, eles diziam: se amarmos, sempre seremos amados. Porque o amor é uma via de mão dupla. Amamos e somos amados. Cada passo que eu dei estava firmado nestes dois ensinamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Assim eu construí a minha história. E se hoje eu posso contar a história dos meus relacionamentos para você, é porque o meu relacionamento com Deus foi muito próximo, crescente e interativo. Eles nos ensinavam através do exemplo. E realmente era assim que acontecia. Deus sempre nos respondia. Nós não tínhamos nada, éramos muito pobres. Porém, no momento certo, aparecia alguém para nos ajudar. Na hora que mais nós precisávamos, nós tínhamos aquilo que ia nos ajudar naquele momento. A minha mãe foi uma mulher de fé. E nós passamos momentos muito duros e difíceis, sendo que o mais difícil foi quando meu pai sofreu uma grande decepção. Ele fez uma sociedade e, infelizmente, ele foi decepcionado pelas atitudes do seu sócio. E o meu pai, no momento de fraqueza, começou a beber e se tornou um alcoólatra. Meus pais nos apresentaram o amor a Deus através das atitudes, da vivência diária, e isso levou uns bons anos. Mas a minha mãe firme, acreditando que tudo ia passar. E todos os dias eu havia ajoelhada conversando com Deus e exercendo a sua fé. Eles não deixavam de repetir: Deus responde através de pessoas e situações. Assim, eles nos ensinavam de forma prática e aplicável. E as sementes do amor e da fé foram crescendo em nossos corações. Eu posso testemunhar que ela foi vencedora. Depois de alguns anos, Deus cuidou de tudo. Meu pai foi transformado e a nossa história também foi mudada. E eu e os meus irmãos crescemos. Cada um construiu a sua família e a sua história. Hoje, olhando para o passado, eu vejo claramente as respostas de Deus materializadas na minha vida e na vida dos meus irmãos, através das longas conversas que a minha mãe tinha com Deus. Eu lembrei agora de uma característica dos meus pais.
eles eram anfitriões, adoravam receber gente. Parentes, amigos, estavam sempre de braços abertos. Porém, nem sempre nós tínhamos o que oferecer. Aliás, quase nunca. Mas eles estavam sempre querendo que as pessoas fossem em casa e eles estavam sempre se preparando para receber alguém, com muita generosidade. E quando os meus pais sabiam que viria alguém nos visitar, ou mesmo quando chegava alguém de repente, o meu pai e a minha mãe tinham certeza de que eles iam poder tratar muito bem essa pessoa, porque Deus ia providenciar uma forma. E realmente, gente, aparecia um vizinho, um amigo, alguém da comunidade, sempre aparecia alguém e dizia assim: Dona Damares, eu trouxe aqui uns cereais, ou eu trouxe frutas e legumes. E a minha mãe se encantava com a forma que Deus fazia na vida deles. E ela, como uma boa anfitriã, logo pegava as coisas, preparava e oferecia. Ninguém saía da nossa casa com a barriga vazia. Todo mundo saía bem servido. E depois que as pessoas iam embora, eu e a minha mãe ficava conversando e eu dizia para ela: nossa, mãe, quanta comida! E ela aproveitava a oportunidade e me dizia: filha, quando você precisar de alguma coisa, olha lá para o céu, que você tem um grande amigo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu era bem pequena e não entendia muito dessas coisas, mas eu sabia que a minha mãe tinha razão e que realmente lá em cima tinha um amigo. E eu tinha certeza que se eu conversasse com ele, como a minha mãe, ele ia me ouvir e me ajudar. E mesmo os meus pais sendo muito pobres, materialmente falando, eles eram ricos de amor, de generosidade e de sabedoria. E tudo que eu aprendi na interação, no relacionamento com Deus, eu aprendi porque eu vi na vida deles na prática. E eu posso dizer com toda sinceridade que o sucesso dos meus relacionamentos hoje, eu me sinto uma pessoa com relacionamentos prósperos. Eu vivo com meu esposo há 48 anos. Eu tenho um bom relacionamento com ele, com os meus filhos, com todos os meus familiares. Tenho muitos amigos, vizinhos de mais de 40 anos. Mas eu sei que os bons relacionamentos, eles só acontecem se você tem um bom relacionamento com ele. Que foi o que eu aprendi desde pequena. A me relacionar com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E depois eu cresci e aprendi mais de Deus, lendo a Bíblia, livros que me levavam a saber o desejo de Deus para a minha vida e para a vida daqueles que estão ao meu redor. Então é isso, gente. Eu queria dividir com vocês a importância de se relacionar com aquele que está acima de todas as coisas.